Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Olá a todos, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que, olha, divide opiniões há décadas. A questão é a seguinte: quando o Fundo Monetário Internacional, o FMI, chega num país em crise, ele é o médico que traz a cura ou é o credor com um contrato cheio de armadilhas? É uma pergunta excelente e, dependendo de para quem você pergunta, as respostas são opostas, né? Para alguns, o FMI é, assim, o auge da solidariedade financeira internacional, uma rede de segurança global. Mas para outros, é o contrário. É uma forma, digamos, mais sofisticada de dominação econômica, só que com uma roupagem de ajuda, de boa vontade. Exatamente. É por isso que hoje a nossa missão aqui no Relações Internacionais em Minutos é tentar, bom, destrinchar essa briga. A gente vai analisar o FMI usando duas lentes teóricas que são completamente diferentes, o liberalismo e o marxismo. E o legal é que a gente não vai só ficar no o que cada um diz. O objetivo é entender o que essa disputa toda revela sobre como o poder e o dinheiro realmente circulam no nosso sistema global. Isso. E antes da gente começar essa análise a fundo, aquele lembrete de sempre. Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar com quem se interessa pelo assunto e deixar o seu comentário. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E é importante reforçar que isso aqui não é só teoria de livro, né? Essas ideias, tanto a liberal quanto a marxista, elas viram política de verdade. Elas afetam a vida de milhões de pessoas. Sim, decidem se um país vai ter dinheiro para a saúde e para a educação. Exato. E moldam as relações de poder entre as nações. O debate, no fundo, é sobre a própria natureza da cooperação e do conflito no cenário mundial. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela visão, digamos, mais otimista, a visão liberal. Pelo que a gente viu nas fontes que analisamos, para essa corrente de pensamento, instituições como o FMI são essenciais. Vitais, eu diria. A lógica por trás é que elas funcionam como uma espécie de corpo de bombeiros da economia global. Um corpo de bombeiros, gostei da analogia. A ideia é evitar que um incêndio numa única economia se espalhe e cause um efeito dominó, sabe? Que queime o sistema inteiro. Faz sentido. E o que é mais interessante nessa lógica liberal, pelo que eu entendi, é essa crença na cooperação. Isso é uma aposta na cooperação ordenada. Mesmo nesse caos que é o sistema internacional, sem um governo do mundo, os liberais acreditam que os países podem sim criar regras, criar instituições que, no fim, beneficiem a todos. E o FMI seria o quê, então? Um exemplo máximo disso. Exatamente. Nessa visão, ele é uma ferramenta super inteligente para consertar o que eles chamam de falhas temporárias de mercado. Tipo, um país quebrou, a confiança sumiu, ninguém mais quer emprestar dinheiro para ele. Aí o FMI entra em cena. Aí o FMI aparece. E ele não vem só com crédito, com dinheiro. Ele traz junto uma equipe técnica, um conhecimento acumulado, o famoso know-how, para ajudar o país a literalmente arrumar a casa. Ah, então a ideia não é só jogar uma boia salva-vidas. É tipo ensinar o país a nadar de novo, mas seguindo um certo manual de boas práticas econômicas. É essa a metáfora. Perfeita. E as fontes que defendem essa visão, elas não ficam só na teoria. Elas apontam para casos concretos, para resultados que elas consideram positivos. Tipo quais? Países que estavam, assim, à beira do colapso, com a inflação fora de controle, sem crédito nenhum no mercado, e que, com o apoio técnico e financeiro do fundo, conseguiram estabilizar a moeda, controlar as contas e, eventualmente, voltar a crescer. E essa ideia de padronizar as políticas, as fontes falam muito disso também. Sim, esse é outro ponto central para os liberais. Eles argumentam que, ao incentivar políticas parecidas em vários países, como controle de gastos públicos, metas de inflação, você cria um ambiente de negócios global mais previsível. Menos volátil. O que, em tese, seria bom para todo mundo, desde investidores a governos. Em tese, sim. E tem um último papel que é fundamental, o de mediador. O FMI como um juiz, um negociador. Isso. Imagina uma crise de dívida. É um caos. O país deve para um monte de bancos privados, para outros países, para fundos de investimento. É uma bagunça.
o FMI entraria ali no meio de campo para organizar essa negociação. Para evitar que cada um tente puxar a sardinha para o seu lado e a coisa toda exploda num calote generalizado que seria pior para todos. Exatamente. A premissa liberal é essa. O interesse coletivo e manter o sistema financeiro de pé é maior do que o interesse individual de cada credor em receber o seu dinheiro a qualquer custo, no curto prazo. A cooperação, organizada pelo FMI, seria a escolha mais racional. Certo. Mas, pensando alto aqui, essa premissa não é um pouco otimista demais? Quero dizer, quem é que define o que é esse tal de interesse coletivo? Boa pergunta. Ele é o mesmo para, sei lá, os Estados Unidos, que tem um poder de voto gigantesco dentro do próprio FMI, e para um pequeno país da África que está no meio de uma crise brutal. As fontes chegam a tocar nesse desequilíbrio de poder. Você foi direto no nervo da questão. E é exatamente essa pergunta que nos leva para outra porta. A porta da crítica oposta. A marxista. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, então. Com certeza. Para a visão marxista, essa ideia de um interesse coletivo que seja neutro, isso é uma fantasia, uma ficção. Para eles, o FMI não é um juiz imparcial de jeito nenhum. Ele seria o quê, então? Ele seria um instrumento. Um instrumento que serve para reproduzir a dependência e proteger os interesses de quem já está no topo da cadeia alimentar global. O capital financeiro internacional, os grandes bancos, os grandes fundos. Então, deixa eu ver se eu entendi a analogia. Se na visão liberal o FMI é o bombeiro, na visão marxista ele seria talvez quem vendeu a gasolina em primeiro lugar e agora chega com um balde d'água, mas um balde caríssimo. A analogia é forte, mas ela captura muito bem a essência da crítica. O argumento central, se a gente conectar isso com as relações norte e sul, é que os países do chamado sul global são empurrados para um ciclo vicioso de endividamento. Como assim um ciclo? Eles se endividam, aí vem uma crise, recorrem ao FMI como última saída. E aí que entram as famosas e polêmicas condicionalidades. Ah, as exigências. O fundo empresta o dinheiro, mas em troca exige um monte de coisas. Exato. Ele exige um pacote de ajuste estrutural. E, segundo a crítica marxista, esse pacote não foi desenhado para promover o bem-estar da população daquele país. Ele foi desenhado para garantir duas coisas. Quais? Garantir que o país continue pagando suas dívidas com os credores internacionais. A prioridade é honrar os contratos com os bancos. E, segundo, garantir que a economia daquele país se abra ainda mais para os interesses do capital estrangeiro. E esses pacotes de ajuste, as fontes que a gente analisou detalham bem o que eles são, né? É quase uma receita de bolo que se repete. É uma receita, sim. E o primeiro ingrediente, quase sempre, são cortes drásticos, brutais, em gastos sociais. Saúde, educação, aposentadorias, programas sociais são sempre os primeiros na linha de corte. Sempre. O segundo ingrediente dessa receita é uma pressão enorme pela privatização de empresas estatais, setores que muitas vezes são estratégicos. Como energia, água, telecomunicações, coisas essenciais. Isso. O discurso oficial é sempre o de aumentar a eficiência, modernizar. Mas a crítica marxista diz que, na prática, o que acontece é a transferência de patrimônio público que foi construído por gerações para o controle de corporações multinacionais, e muitas vezes a preço de banana. E o terceiro pilar seria a abertura comercial, né? Total e, às vezes, indiscriminada. A ideia é reduzir tarifas de importação, derrubar barreiras protecionistas. O que, na prática, pode ser devastador para a indústria local, que, de repente, tem que competir com gigantes globais sem nenhuma proteção. Pode quebrar a indústria local, sim. E o resultado é que o país se torna ainda mais dependente de produtos importados e da exportação de matérias-primas. Ele se especializa em ser periférico. Poxa, e tem um ponto nas fontes que eu achei, assim, muito revelador. É sobre a narrativa da culpa. Assim, esse é crucial. Quando essa receita toda, austeridade, privatização, abertura comercial, não funciona, e as fontes mostram que isso acontece com frequência, a culpa nunca é do modelo, do remédio que foi prescrito. Nunca. A narrativa que se cria e que o próprio fundo e seus defensores promovem é que o problema foi a má execução local.
Ah, então a culpa é do governo local que era corrupto ou que não teve vontade política para implementar os cortes de forma dura o suficiente? É isso. É um mecanismo discursivo que isenta o modelo de qualquer responsabilidade. Quem prescreveu o remédio amargo nunca é culpado quando o paciente, em vez de melhorar, piora. A culpa é sempre do paciente que não seguiu a receita direito. Isso é muito forte. Então tá, vamos colocar as duas visões frente a frente para a gente entender o tamanho do abismo. Por um lado, o argumento liberal. Ele tem um ponto, né? Num mundo tão interligado, a gente precisa de algum tipo de gestor de crises. Deixar um país simplesmente quebrar, sem nenhuma rede de segurança, pode ser muito pior para todo mundo. Sem a menor dúvida. Um pânico financeiro tem um poder de contágio que é assustador. A crise de 2008 mostrou isso claramente. Começou nos Estados Unidos e arrastou o mundo todo. Certo, mas por outro lado, a crítica marxista parece acertar em cheio quando aponta que essa ajuda não tem nada de neutra. Nada. Ela vem com uma ideologia embutida, uma visão de mundo muito específica. Uma visão que, no fim das contas, joga o peso do ajuste todo nas costas das populações mais vulneráveis daquele país. E que beneficia os grandes credores internacionais. Que são, no fim, os que menos sofrem as consequências. Vamos pegar um caso concreto que as fontes citam, o da Grécia durante a crise da dívida na Europa. Lembro bem, foi um caso emblemático. O resgate financeiro veio, mas veio condicionado a um programa de austeridade brutal. Cortes de salários, de pensões, aumento de impostos e também a venda de ativos nacionais estratégicos, como portos e aeroportos. Isso gerou um sofrimento social imenso por lá, né? Protestos, desemprego. Imenso. E além do sofrimento, abriu um debate nacional gigantesco sobre soberania. A Grécia estava realmente no controle do seu próprio destino ou estava sendo governada por credores externos, pela chamada Troika? A ajuda teve um preço altíssimo em termos de autonomia. É como se o FMI garantisse que o jogo de cartas global possa continuar. Mas as regras do jogo, que talvez tenham sido a causa do problema em primeiro lugar, essas regras são intocáveis. Essa é a questão central. O FMI garante a ordem. Mas a ordem de quem? Para o benefício de quem? E aí a gente chega na grande divergência que as fontes nos mostram. É um choque de visões de mundo. O liberalismo ele parte de uma crença no progresso, na ideia de que é possível criar instituições que gerem ganhos para todos, a famosa lógica do ganha-ganha. Acredita que o sistema pode ser consertado, aprimorado, reformado. Enquanto o marxismo. O marxismo lê o mundo pela ótica do conflito, de uma luta de classes que não acontece só dentro de um país, mas em escala global. Para essa visão, o FMI não é a solução. Ele é parte estrutural do problema. Ele seria uma peça-chave na engrenagem que mantém esse desequilíbrio de poder entre o centro rico e a periferia endividada do capitalismo global. Exatamente essa formulação. E o mais impressionante é como essa briga de teorias não fica só no papel, nos artigos acadêmicos. A gente vê ali explodindo na vida real, nas ruas. Totalmente. São os protestos na Argentina contra as metas de austeridade impostas pelo fundo. São os debates acalorados no parlamento de países europeus sobre o nível de endividamento. São as negociações super tensas que acontecem a portas fechadas lá em Washington, na sede da FMI. E essa tensão se manifesta em outros lugares também, né? Sim, ela se reflete em outras arenas. Nos padrões de votação na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, na formação de alianças e blocos de países do Sul Global que tentam criar alternativas. Como o Banco dos BRICS, por exemplo. Seria uma tentativa de criar um FMI alternativo. É uma tentativa de criar mecanismos de financiamento próprios, que não venham com o mesmo tipo de condicionalidade. É um reflexo direto dessa insatisfação com a ordem vigente. Então, entender essa briga sobre o FMI é, no fundo, entender uma disputa central sobre quem define as regras do jogo financeiro global. E talvez o mais importante, quem é que paga a conta quando esse jogo dá errado? Quem paga o preço? Uau! No fim, a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas acho que com muito mais complexidade, com mais bagagem. O FMI é, na sua essência, um pilar da estabilidade global, o bombeiro que a gente precisa chamar na hora do desespero, ou ele é um mecanismo sofisticado que aprofunda a desigualdade, garantindo que a lógica do mercado financeiro sempre se sobrepõe a qualquer outra consideração social ou humana.
O que as fontes deixam muito claro é que não existe uma resposta única, uma resposta fácil. Não mesmo. A resposta depende fundamentalmente da cadeira em que você senta para olhar o problema. Depende da sua perspectiva teórica. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para quem nos ouve. Sim, se a gente aceitar por um momento que o mundo real não é nem o paraíso cooperativo que os liberais descrevem, nem o campo de batalha puro dos marxistas, mas uma mistura complexa e, muitas vezes, contraditória das duas coisas. Se o sistema internacional tem elementos tanto de cooperação quanto de dominação. Isso. Partindo desse princípio, como seria possível redesenhar uma instituição como o FMI? Como seria um fundo monetário que conseguisse equilibrar a necessidade real que existe de estabilidade sistêmica com o respeito à soberania dos países e, principalmente, com o bem-estar das pessoas que ele, em teoria, existe para ajudar? Uma pergunta difícil. Essa talvez seja uma das perguntas de $1 trilhão da nossa época. E é com essa provocação que a gente encerra o nosso papo de hoje. Obrigada pela análise incrível e obrigada a você que nos acompanhou em mais este Relações Internacionais em Minutos. Até a próxima!